Porque alguns critérios. Eu não sei se até foi difícil de expressar assim, porque a gente não pode também limitar ou tentar descrever tanto com o que é necessário, mas a gente tem textos que nos provam que sim, o Espírito Santo ele trabalha sob condições. E, inclusive, como estamos tratando de reforma e reformadores que foram chamados como servos de Deus para fazer a obra dele, então, no grande conflito, na página 171, no parágrafo 1, a gente vai ver que nas escolhas dos instrumentos, Deus tem um padrão de escolha. A gente vai ver nesse texto que, assim como na fundação dessa igreja, o mesmo plano de escolha dos seus instrumentos, ele usa na reforma dessa igreja. Ele usa o mesmo plano de escolha dos seus instrumentos, quem vai reformar ou quem vai fundar a sua igreja. A gente pode estar abrindo o texto agora. GC 171.1. Todos encontraram? Alguém pode ler? Ok. Nós vemos aí que tá. Desculpa. Aqui onde tá bom? Tá. Eu vou ler o texto de novo. Na escolha dos instrumentos para a reforma da Igreja, vê-se que Deus segue o mesmo plano adotado para sua fundação. O Mestre Divino passou por alto os grandes homens da terra, os titulares e ricos, que estavam acostumados a receber louvor e homenagem como dirigentes do povo. Eram tão orgulhosos e confiantes em si próprios, na sua alardeada superioridade,
que não poderiam ser levados a simpatizar com os semelhantes e tornar-se colaboradores do humilde homem de Nazaré. Aos indoutos e laboriosos pescadores da Galiléia fora dirigido o chamado: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Aqueles discípulos eram humildes e dóceis. Quanto menos houvessem sido influenciados pelo falso ensino de seu tempo, com tanto mais êxito poderia Cristo instruí-los e habitá-los para seu serviço. Assim foi nos dias da grande reforma. Os principais reformadores foram homens de vida humilde, homens que, em seu tempo, eram os mais livres do orgulho de classe e da influência do fanatismo e astúcia dos padres. É plano de Deus empregar humildes instrumentos para atingir grandes resultados. Não será então dada a glória aos homens, mas àquele que por meio deles opera para o querer e o efetuar de sua própria aprovação. Analisando ainda, eu li um pouquinho mais, eu acredito, do que a gente já havia lido. Analisando o texto agora, a gente percebe que Deus tem um plano para essa escolha. E nós observamos que ele passou por alto alguns que tinham características ou confiavam em si mesmo, confiança em si próprio. E pode apagar a luz aqui no meio. E eles se achavam superiores. E do contrário, ele fez um chamado. Ele chamou de humilde. Eles eram indoutos e laboriosos. E os outros, nós vimos, eram grandes homens da terra. E titulares e gostavam de aplauso, né?
Então a gente vê Deus fazendo seleção de um, chamando, na verdade, porque tem diferença, e passando por alto outros. E a gente vê no texto dizendo que a primeira classe ali mencionada, eles não poderiam nunca serem colaboradores de Jesus, porque eles não poderiam ser levados a simpatizar-se com os semelhantes, e Jesus era humilde para que eles se submetessem a ele. Eles eram altivos demais para receber suas instruções. O texto traz dizendo isso. Mas em seguida, na segunda classe, eu estou colocando como segunda classe porque eu falei do outro em sequência. O texto menciona que não haviam recebido muita influência dos ensinos do seu tempo, então eles estavam com menos falsas doutrinas ou informações, e assim teriam êxito para instruí-los e habilitá-los para seu serviço. E ela cita Mateus 4,19, porque Deus faz um chamado aos seus discípulos. Por isso eu coloquei a palavra chamou ali. A gente vai ver nas características de todos os grandes reformadores também, algumas. Aqui eu vou colocar como discípulos. Digamos que sejam interessantes. Aqui, no período da grande reforma, eu vou colocar alguns nomes que representam os outros. Lutero. Estava escrito assim em português. Porque quando vamos lendo os textos sobre os chamados deles e sobre como eles foram ensinados, como foi a vida deles na infância, tudo tem bastante características similares entre eles. Não vou colocar todos, mas vou separar essas duas. Eu nem sei se posso colocar assim, mas é para que a gente entenda que tem algumas características importantes entre eles. Todos eles buscavam entender aqui Moisés, a gente viu que quando ele está se aproximando da Sarça ardente, ele vê e ele quer entender o que está acontecendo aqui, né? Mas ele primeiro ouve um chamado quando Deus fala para ele, chama ele pelo nome. E é interessante que a palavra chamado no dicionário, eu acho que não vai dar tempo de falar. Vai levar muito. Mas tá, vou pelo menos introduzir essa ideia.
Chamado no dicionário diz assim, ato de pronunciar o nome de alguém para pedir aproximação. Então, quando ele quis entender, porque de alguma forma ele percebeu isso aqui, ele percebe, né? E como se fosse atraído por essa luz, e então ele escuta Deus chamando ele pelo nome. Isso seria um símbolo. Deus o chama e aí Deus requer alguma coisa dele, que ele deixe as suas sandálias, que ele retire. Ele tem que deixar alguma coisa. E a gente viu que o símbolo de deixar as sandálias, os sapatos, deixar o evangelho impuro que ele tinha. Então ele se desprende disso e aí sim ele pode se aproximar de Deus e Deus vai se revelar para ele. Isso também acontece com os discípulos. Quando a gente vê Marcos 4,19, que há um chamado, e no verso 20, e eu acho que em Mateus também, é pedido para que eles deixem as redes. Deus fala, vinde após mim, que eu vou ensiná-los a ser pescadores de homens. E os versos bíblicos dizem que eles deixam suas redes. E quando eles deixam as redes, eles seguem a Cristo. Então, Cristo requer alguma coisa deles aqui também. O parágrafo de Jesus fala que o lançar da rede é o lançar do evangelho. Então, fica colocado por cima. Sim. A questão de que a rede é o evangelho. Porque, na verdade, tem outros textos também, junto com essa ideia, que diz que a obra do evangelho é de Cristo. E ele que faz. Então, para ele fazer essa obra, através de nós precisamos estar livres, precisamos estar puros para isso, tem que deixar. E aí, com Lutero vem, foi também assim. O texto diz, com Miller também, todos eles querem entender, eu vou ler só um para explicar. E todos eles têm que deixar as misturas que tem, todos eles percebem também, são atraídos de alguma forma. Com Zwingli, por exemplo, ele ouviu pela primeira vez o evangelho da livre graça de Deus por um professor de línguas antigas que estudava o grego e o hebraico, e aí ele foi conduzido às escrituras. Porque é um processo. E quando ele vai às escrituras, aí ele começa a receber a palavra de Deus. Praticamente todos eles são atraídos, percebem, recebem um comando, deixam alguma coisa e seguem. Então tem um critério. E esse critério de deixar é um critério característico ali em todos. Deixa eu ver se eu acho aqui. De Lutero, por exemplo, ele percebeu que foi chamado, e o texto diz assim, fora chamado para pastor, a fim de alimentar o rebanho de Deus,
que tinha fome e sede da verdade. Ele declarava firmemente que os cristãos não deveriam receber outras doutrinas senão as que se apoiam na autoridade das Sagradas Escrituras. Eu não estou achando o texto aqui agora. Vou falar que ele deixa, mas vou concluir essa ideia aqui. Então, eles deixam o Evangelho impuro também, e eles passam a olhar para as Sagradas Escrituras. Então, eles vão entendendo que é só através, o único meio de salvação através de Cristo, e o Evangelho puro vem de Cristo. E Miller, da mesma forma. E a gente vê textos que provam que Moisés foi ensinado por sua mãe, teve uma vida na sua infância, sendo preparado para uma missão. Então ele teve um preparo da missão. Nos discípulos não consegui achar texto que falasse que eles tiveram um preparo. Mas no Zwingli, sim. Todos os textos do Grande Conflito, acho que página 120 de Lutero, tem que dar uma olhada. Mas falam que eles foram preparados pelos seus pais, de alguma forma. E é bem característico que diz que eles viveram num lugar campestre, que os seus pais falavam de Deus. No caso de Zwingli, foi sua avó. No caso de Lutero, foi seu pai. Dizia que ele era bem rígido, mas ele conseguiu colocar em Lutero um caráter que depois seria preciso para Cristo trabalhar como reformador. E Miller, a gente também sabe que ele foi cristão na sua infância, da Igreja Batista, né? Não tenho certeza, mas ele foi criado num lar cristão, que também tinha princípios da palavra de Deus. E assim, todos eles têm essas coisas similares. Todos eles buscam entender. A palavra de Deus. Em algum momento eles começam a buscar entender. Inicialmente eles buscam entender, eles deixam alguma coisa. E a última coisa seria que todos eles percebem e eles levam ao povo, eles percebem as coisas que estão erradas e que não estão de acordo com a Bíblia. Por isso eles estão levando a reforma. Digamos que eles percebem isso. Para finalizar, porque eu fiquei de trazer vários textos para falar sobre isso, eu peguei um texto e analisei. Vou indicar para vocês estarem lendo esses outros textos. Todos vão falar sobre isso. Eu vou ler um só e os outros eu vou anotar no quadro para vocês copiarem. Assim como outrora chamou pescadores para serem seus discípulos, ele suscitará dentre o povo comum a homens e mulheres que realizem sua obra. Em breve haverá um avivamento que surpreenderá muitos. Os que não percebem a necessidade do que deve ser feito serão passados por alto. Então, todos ali percebem.
Aqueles que não percebem o erro e o que tem que ser feito, eles são passados por alto, que foi o que a gente viu entre os orgulhosos, confiantes e os superiores. Eles não conseguem enxergar o erro, então eles nunca vão conseguir ser chamados para a reforma. Então, os que não percebem a necessidade do que deve ser feito serão passados por alto. E os mensageiros celestiais trabalharão com os que são chamados de pessoas comuns, habilitando-as a levar a verdade para muitos lugares. Está em EF 204.2. Na última e solene obra se empenharão poucos grandes homens. Deus realizará uma obra em nosso tempo que poucos esperam. E aí vai continuar falando, EF 204.3. Mas tem uma parte que eu achei muito importante, porque a gente mencionou em algum momento, bom, Deus usa quem quiser, assim, ficou aquela como uma dúvida. E aqui diz assim: as almas que buscam diligentemente a luz e que aceitam de boa vontade todo o raio de iluminação divina vindo de sua santa palavra, unicamente essa será a luz comunicada. Então, eles vão a Deus e eles precisam aceitar a luz que está vindo, porque senão é impossível o Espírito Santo trabalhar. Há muitos que vão dizer que estão buscando, mas quando eles se encontram com a palavra de Deus e o que Deus requer para que eles façam a obra, eles não vão adiante, ou eles não querem o que Deus está propondo ou o que está requerindo, e aí não vai ser utilizado por Cristo. Disciplina de espírito, pureza de coração e pensamento é que são necessários. Isto tem mais valor do que admirável talento, tato ou conhecimento. Uma mente comum, acostumada a obedecer ao assim diz o Senhor, está mais bem habilitada para a obra de Deus do que aqueles que têm capacidades, mas não as empregam corretamente. Todos esses estão em F 204 ponto alguma coisa. E o último texto que eu vou ler, espero, mas é o último texto, é que diz, eu achei muito propício também, está em Parábolas de Jesus 213.4. O contexto está dizendo do príncipe, o jovem rico que vai a Cristo. Quando este jovem príncipe foi ter com Jesus, sua sinceridade e fervor conquistaram o coração do Salvador. Olhando para ele, o amou. Marcos 10, 21. Nele viu alguém que poderia trabalhar como pregador da justiça. Teria recebido esse jovem talentoso e nobre tão prontamente como recebera os pobres pescadores que o seguiam. Se devotasse sua aptidão à obra de salvar almas, poderia tornar-se obreiro diligente e bem-sucedido para Cristo. Esse último link está aqui. Dois, três. Aí todo esse capítulo vai ser texto 79.4 também está falando desse assunto. Se outros quiserem ler em outro momento. Texto 80.2. Eu acho que resumindo seria isso, que eles têm. Deus tem um plano para a escolha, tem algumas características que ele
observa e é necessário para que seja um reformador, um instrumento dele. Ele requer mais do que a nossa intenção e nossa sinceridade, porque precisamos estar vazios de nós mesmos, precisamos deixar o Evangelho puro e precisamos aceitar o que a palavra dele está trazendo e cumprir com aquilo. Há um processo, claro. Todas essas pessoas não estavam 100% puras quando Cristo vai chamar, mas ele atrai, ele chama. O chamado é basicamente para todos até, mas quando ele requer algo, nós precisamos fazer e está tudo direcionado com a sua lei, que está cumprindo. E aí sim ele prossegue usando. O que não deixa essas pessoas livres de sair do caminho, não, tá? Elas continuarem, perseverarem. Porque se em algum momento elas deixam de fazer a vontade de Deus e não dá para ser instrumento da luz. Desculpa pelo tempo. Alguém tem alguma pergunta? Não quer fazer alguma informação? Bueno, 32 minutos. Estou pensando de dar o mesmo tema para você de novo, mas fazer em 10 minutos. É verdade que isso é parte do exercício. De aprender a fazer um tema em um tempo. Na prática, às vezes vocês estão com grupos, ou uma igreja, ou uma família, e tem tempo determinado só para fazer uma palestra, comunicar uma coisa. Porque alguém tem que sair, tem que pegar ônibus, por muitos motivos. Isso é a realidade. Às vezes dá para vocês poderem falar na igreja, mas só tem 45 minutos ou 20 minutos. Temos nós que disciplinar e aprender a realmente comunicar uma informação específica em tempo específico. Isso é muito importante. Por isso eu fiz uma ênfase nisso. Você tem 10 minutos, máximo 15 talvez. 10, 15, é muito importante. Ok, além disso, como fala o título, texto que provem, eu simplesmente queria isso, você coloca os textos. Sem que analisar, entrar muito na lógica, etc. Mas, obrigado, eu acho que mais ou menos assim é a ideia. Tem textos onde fala, por exemplo, se alguém tem pecado na sua vida, você não pode trabalhar assim, não pode revelar a verdade com essa pessoa que tem um pecado escondido. Esse tipo de textos, não? Você falou, tem que ter uma disposição, tem que ter condições para as pessoas trabalhar. Isso é que queríamos ver. Muito obrigado. Ou seja, você lembra por que essa tarefa? Quando surgiu essa pergunta? Petro? Eu lembro outra, alguém lembra? Estamos tirando as 15 pressuposições. A última fala
Um dos últimos fala que se precisa do Espírito Santo. Eu falei, o que significa isso? É muito fácil para dizer, mas se estudarmos mais em detalhe, simplesmente não todos podem compreender a Bíblia se não tem condições que a Bíblia requer de você. Ok. Bom, voltando a nossa série aqui de palestras. A última hora terminamos um pouco falando sobre o que é a crítica, que é o método de criticar um texto. Eu falei que tem dois tipos de crítica: a alta crítica com X, vai. É assim? Ok. Isso é, talvez, seguro que vocês escutaram isso. Que tem o método, que tem a baixa crítica do texto bíblico, que tem a alta crítica do texto bíblico. Porque nós também lemos o texto de Elena White. Vamos ler de novo esse texto dentro de pouco. Só eu queria esclarecer aqui esses termos. Baixa crítica não tem que ver que é menor e que a outra é maior. Somente isso, baixa crítica quer dizer que você olha debaixo do texto. Essa crítica quer descobrir o texto, o melhor texto bíblico, o melhor manuscrito. Isso é que essa crítica procura. Procura descobrir o texto que você pode se confiar para traduzir esse texto, para tomar esse texto como o texto mais perto do texto autográfico. Okay? A alta crítica faz outra coisa. A alta crítica procura ver circunstâncias, história, contexto. Por exemplo, esse texto aqui. Olhando o livro do Daniel. Quando foi escrito esse livro? Quando foi escrito esse livro, mais ou menos? O que vocês acham? Quando foi o tempo? 500? No século 6, 606 a.C. Mais ou menos. Agora, o que a alta crítica faria? Por que você acha que é assim? Porque no texto tem evidência que fala dos reis desse período. Por isso você acha, mas a alta crítica não interessa isso. A alta crítica olha agora no estilo desse texto, como foi escrito, o estilo literal, e compara esse texto com outros textos da mesma época. Se pode ser se realmente foi escrito nesse tempo, ou se é um texto redactado depois, ou antes, ok? Então eles olham acima do texto e eles buscam evidências fora desse mesmo texto para ubicar, para entender o texto bíblico. A alta crítica, Elena White fala,
Isso é de Educação 227.4. Mesmo o estudo da Bíblia, como muitas vezes é feito nas escolas, está despojando o mundo do inapreciável tesouro da Palavra de Deus. A obra da alta crítica, dissecando, conjecturando, reconstruindo, está destruindo a fé na Bíblia como uma revelação divina. Está despojando a Palavra de Deus do poder de dirigir, enobrecer e inspirar as vidas humanas. Existem vários textos onde ele fala sobre esse problema da alta crítica. Hoje em dia, não se usa mais esses términos aqui. Hoje em dia não tem uma escola alta crítica, uma escola baixa crítica. Hoje em dia, o que aconteceu é que esses dois métodos, na verdade, não podem funcionar independentemente. Baixa crítica precisa de alta crítica e vice-versa. Okay? Hoje em dia temos uma situação um pouco diferente. A divisão que hoje se faz mais nessa área. O crítica literária, literal, e a crítica histórica. O texto, história, circunstâncias, evidências, etc. Mas somente para isso somente são uns das críticas que hoje existem. Não precisam realmente entender tudo isso que eu quero dizer, ou não precisamos profundizar isso. Mas hoje em dia temos crítica da fonte, crítica da forma do texto, crítica da tradição, crítica canônica, ou seja, é muito mais diversificado, muito mais especializado o que hoje existe. Não tem mais essa ideia de alta crítica, baixa crítica, dois grandes escolas. Porque lendo textos de Helena White e lendo textos de outros teólogos adventistas, você vai ter um pouco mais essa ideia, que existem os dois grandes áreas, mas hoje em dia não é tão assim. Somente para estar um pouco ao tanto das circunstâncias hoje em dia. O que é a crítica histórica é um pouco interessante e um pouco importante para nós, porque nossa igreja tem um desenvolvimento. E daqui a pouco vamos ler uns textos do aquele senhor, Raymond Cottrell. Vocês lembram quem foi Cottrell? Lembram, mais ou menos? Cottrell, um teólogo adventista. E descobrimos uns anos atrás uns textos deles que nos parecem achamos muito interessantes, porque ele fala um pouco da história da hermenêutica em nossa igreja. E ele vai falar muito disso aqui. Precisamos fazer isso. Okay? Não compreendíamos nesse momento muito bem o que significa isso aqui, mas por isso quero entrar um pouco mais em detalhe do que isso quer dizer.
A crítica histórica é uma coisa bastante similar a isso aqui, a alta crítica. E também você poderia dizer que isto é quase a mesma coisa como o método histórico crítico. E agora nós vimos falar um pouco do método histórico gramatical. Isso aqui é outra coisa, método histórico crítico. Seguramente vocês já ouviram disso. Isso também, a crítica histórica se conhece como o método histórico crítico ou crítica alta ou alta crítica. E nessa área de criticismo se investiga as origens dos textos antigos para compreender a palavra de trás ou acima. Ou seja, você precisa mais informação para compreender o texto. Esse exemplo que eu dei outro dia da profeta. Você compreende quando o profeta escreveu uma coisa. Que não tinha esposo, que eles mandaram ir para a Austrália. Então você compreende o que ele está dizendo. Você está fazendo uma alta crítica do texto. As informações adicionais que você pode descobrir ajudam ou são precisos para compreender na verdade o que o texto quer dizer. Okay? Até certo ponto, acho que fazemos algumas coisas. Por exemplo, para descobrir o que Jeremias quer dizer, precisamos saber quando foi escrito. Okay? Precisamos saber circunstâncias para encaixar o texto. Claro, a alta crítica que mais procura, basicamente depende muito dessas informações adicionais para poder compreender o texto. Basicamente o texto em si não acredita o que o texto simplesmente fala. Precisa verificar de outros textos, das informações, as circunstâncias para poder verificar o que o texto quer dizer. Ok? A meta do método histórico, da crítica histórica, é descobrir o significado primitivo, o original, em seu contexto original e seu sentido, o significado literal. A segunda meta é estabelecer e reconstruir a situação histórica do autor no recipiente do texto. Então, esse método aqui não é interessado o que significa esse texto para você, para mim, hoje em dia. Isso quase não interessa. Por quê? Porque esse método acha que o texto foi escrito 600 antes de Cristo, por exemplo. Foi escrito em Daniel, no tempo de Daniel, talvez de Daniel, para alguém nesse tempo, nessas situações específicas. É simplesmente um texto histórico. Não tem nada a ver com vocês, comigo hoje em dia. Okay? Não interessa esse método aqui fazer aplicações. Aplicações são secundárias ou terciárias, não são muito importantes aqui. Então, esse é simplesmente um estudo literal, um estudo crítico de um texto literal naquele tempo. Okay? E você pode fazer isso como literário, e você pode fazer isso com qualquer outro texto, não tem que ser texto bíblico. O estudo literário de um texto, e você somente pode compreender isso nessa lógica dentro do seu contexto histórico. Ok? Então, o livro de Daniel é um livro que foi escrito por uma pessoa, um autor, que chama-se Daniel, por esse tempo, nessas circunstâncias. Isso
ok? Tudo isso. Não tem nada a ver com nós, ok? Ok. Talvez vamos entrar mais em detalhe aqui de algumas coisas da crítica, mas eu queria que nós temos uma ideia o que é crítica, o que é a crítica bíblica, uma disciplina na teologia. Que temos que ter uma ideia básica que existe essa área de criticar a Bíblia e que existem diferentes métodos, mesmo hoje em dia. Mas um dos métodos controversiais, especialmente em nossa igreja, é esse método aqui, o método histórico-crítico e o método histórico-gramatical, porque o Instituto Bíblico está fazendo muita promoção para esse método. Esse método histórico-crítico tem várias expressões, tem extremos, uma área muito grande. E o método mais usado pelos teólogos protestantes e também católicos. Os católicos, somente assim para informação adicional, eles não têm um método oficial. Como nossa igreja também não tem um método oficial. Eles têm teólogos e eles usam diferentes métodos. Ok? Mas esse é o método mais usado. Esse método está basado sobre o que chamamos um movimento, que é o racionalismo. Alguém tem uma ideia o que é o racionalismo? Movimento filosófico. Essa palavra aqui, não? O racionalismo é um movimento que acha que você pode resolver qualquer coisa usando a razão. Simplesmente a razão. A razão pode resolver qualquer problema nesse mundo. Quem não fez ainda a tarefa? Só Carol? Então vamos pedir para você para falar para nós o significado disso, que é o racionalismo. História disso, quais são as ideias, mais ou menos as pessoas, como foi o impacto. Isso é um movimento. Mas o racionalismo impactou muito essa ideia aqui. Você precisa resolver as coisas aqui. E basicamente, lembrando que Cristo estava compartilhando conosco, a Bíblia, na White, fica muito bem que isso aqui não é vida, ou não é primário. Okay? Isso não vai resolver as coisas, o Espírito Santo resolve. Ele usa nossas capacidades para resolver uma coisa, mas as condições para entender um texto, como Deus quer, como nós compreendemos, muito distintos às técnicas que se usam, por exemplo, nesse método aqui. Então, queria chegar à linha de Guilherme Miller. Como podemos ver aqui, Miller também, estamos bem conscientes disso, ele começou um método novo para abrir essa reforma, esse movimento de reforma. Gostaria que pudéssemos ler aqui alguns textos. GC 309.1, primeiro texto. Segundo texto,
Atos dos Apóstolos. Ok? Teatro de Conflito, página 309. Falando da necessidade de, mais uma vez, reformar o método de estudar a Bíblia no tempo de Miller. Mas como o espírito de humildade e devoção na igreja cedera lugar ao orgulho e formalismo, esfriaram o amor a Cristo e a fé em sua vinda. Absorto nas coisas mundanas e na busca de prazeres, o povo professo de Deus estava cego às instruções do Salvador relativas aos sinais de seu aparecimento. A doutrina do segundo advento tinha sido negligenciada. Os textos que a ela se referem foram obscurecidos por interpretações errôneas, a ponto de ficarem, em grande parte, esquecidos e ignorados. Especialmente foi esse o caso nas igrejas da América do Norte. Então, isso que já compreendemos bem, o que acontece no tempo de Miller, que a doutrina do segundo advento foi obscurecida por as interpretações errôneas. E as interpretações errôneas se basearam em uma perversão do método histórico-gramatical ao método histórico-crítico. Okay? O método histórico-gramatical também é uma perversão desse método histórico-gramatical. Simplesmente o método que foi dado a Lutero a descobrir, esse método já não foi usado na ideia inicial. No tempo de Miller, temos o método histórico-gramatical, talvez podemos dizer com algumas pressuposições diferentes, e também temos já o método histórico-crítico. Esses métodos fizeram impossível compreender o segundo advento. Atos dos Apóstolos. Alguns têm aprendido a ver no humilde Nazareno a quem seus antepassados rejeitaram e crucificaram o verdadeiro Messias de Israel. Ao alcançar sua mente o significado das familiares profecias, há muito obscurecidas pela tradição e errada interpretação, seu coração se tem enchido de gratidão a Deus pelo dom inaudito que ele outorga a todo ser humano que decide aceitar a Cristo como Salvador pessoal. Basicamente dizendo a mesma coisa. E do desejado de todas as nações, com vivo entusiasmo consideravam a esperança da grandeza nacional. Jesus sabia que essa esperança haveria de sofrer decepção, pois baseava-se em uma falsa compreensão das Escrituras. Okay? Mesmo falando aqui de tempo de Jesus, podemos aplicar isso ao mesmo tempo de Guilherme. Ok. Grande Conflito, página 410.3. Helena White vai fazer aqui um comentário sobre Miller, o que eles fizeram. Deus, porém, estivera a dirigir o seu povo no grande movimento adventista. Seu poder e glória haviam acompanhado a obra. Ele não permitiria que ele finalizasse em trevas e desapontamento para que fosse vituperada como falsa excitação fanática. Não deixaria sua palavra envolta em dúvida e incerteza.
posto que muitos abandonassem a anterior contagem dos períodos proféticos, negando a exatidão do movimento nela baseado, outros não estavam dispostos a renunciar a pontos de fé e experiência que eram apoiados pelas Escrituras e pelo testemunho do Espírito de Deus. Queriam ter adotado, no estudo das profecias, sólidos princípios de interpretação, sendo o seu dever reter firmemente as verdades já adquiridas e continuar o mesmo método de exame bíblico. Então, os mileristas tiveram um método. Eles adotaram um método. Eles talvez não deram um nome ao método. Eles talvez não estavam muito conscientes disso. Mas o que eles usaram foram as regras de Glenn. Gostaria que podemos ler desse homem aqui, Cottrell, como ele ilustra o que os mileritas fizeram. Vou pedir a Gabriel para nos traduzir um texto. Esse não um livro, mas é um trabalho dele, uma compilação de diferentes textos que apareceu uns anos atrás. E ele fala aqui nesse artigo sobre o método hermenêutico dos adventistas históricos, ou seja, dos adventistas do tempo dos pioneiros. Pode ler? Pode ler, está na página 36 nesse documento. Like most of the... O método histórico adventista, o método hermenêutico histórico adventista. Como a maioria, se não todos, dos seus predecessores e contemporâneos, Guilherme Miller seguiu o método de texto-prova de interpretação profética. Uma pessoa informada hoje, lendo o que ele escreveu, ficaria horrorizado na sua má aplicação da Escritura. Os pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, da fé Adventista do Sétimo Dia, lutaram para entender a Bíblia no turbulento despertar do grande desapontamento do 22 de outubro de 1854. Eles também seguiram o método de texto-prova e, às vezes, chegaram a conclusões errôneas que eles depois, ou mais tarde, anos depois, acharam necessários a serem corrigidos. Por exemplo, o Dr. Desmond Ford identificou 22 modificações que a Igreja tem feito na sua compreensão da doutrina do santuário, desde os dias dos pioneiros. Na sua exposição das profecias de Daniel e Apocalipse, Uriah Smith também seguiu os princípios do texto-prova e os seus procedimentos. E por quase meio século, a Igreja já considera seu clássico Daniel e Apocalipse como ultrapassado. O número de pontos que há um grande número de pontos com que os pioneiros se sentiriam bastante
os nossos atuais 27 pontos da fé, de fundamentos da fé. Ok. Então, o que está dizendo aqui Cottrell? Cottrell está dizendo que Miller e os pioneiros usaram que método? A referência é R.F. Cottrell. Um papel, uma obra dele. O papel de hermenêutica bíblica em preservar a união na igreja. Está no site do livrinho, né, eu acho, né? Tá. Sim. Livrinho não sei. Acho que não temos traduzido. Em espanhol tá, né? Librito. Temos traduzido grande parte desse documento ao espanhol. The Role of Biblical Hermeneutics. Então é interessante porque ele está dizendo que o papel da hermenêutica tem que ver com a união da igreja. Okay. A hermenêutica pode dividir a igreja. Mas basicamente é a sua teoria. Okay. Não é um livro, mas dá para achar isso. Nosso site, librito.org, você pode achar isso. Okay. E ele fala, ele foi basicamente o editor do comentário bíblico, por exemplo. Ele foi uma das pessoas chaves para a formação do Instituto de Investigação Bíblica, etc. Ele é um teólogo. Ele foi responsável para reeditar ou redactar o livro Questões sobre Doutrina. Esse homem é muito importante na teologia científica. Ele fala assim, o método de Miller é basicamente o método texto-prova. O que vocês acham? Não. Por que não? Ele não fazia isso que o método texto-prova faz. Simplesmente provar com alguns textos que ele acha sustentar as suas ideias. Isso não é correto aqui. Ele não usou esse texto. E a fazer isso, ele realmente está difamando a história da ciência. Porque se ele queria usar esse texto, na verdade, que esse método aqui, esse método não é um método existencial. Okay? Mas ele está defendendo muito forte essa ideia. Também ele diz, por exemplo, Urias Smith também usou esse método. Isso que ele está falando aqui. E realmente é muito ruim ter essa posição, porque acho que isso é que muitos adventistas acham hoje em dia, que isso é o problema da nossa igreja. Os pioneiros não tinham um método sólido. Eles usaram um método texto-prova, um método que não simplesmente ideias. E ele vai explicar um pouco mais o que ele acha aqui, o que significa esse método. Sim, pode continuar na seguinte página, eu acho. Página 6. Prior to about. Sim.
Ok, nessa situação, eu compreendo, Helena White diz que os melhoristas, eles lembraram que eles sim tinham um método. Que tinham um método correto. Não? O método, eles não era um sistema baseado em metodologia. Agora, o ponto de vista da nossa igreja hoje em dia, por exemplo, refletado nesse texto que eu treino, é que eles não tinham método. O método deles é um método ruim. Sim, a verdade é isso. Dá para esquecer, dá vergonha. Não? Isso é a posição da igreja hoje em dia. Okay. Continuamos na seguinte página. Antes de, por volta de 1935, os expositores adventistas, os expositores da Bíblia adventistas, seguiram, pelo menos geralmente, o método de texto-prova. Dois eventos aparentemente não relacionados daquela década levaram a uma transição gradual ao método histórico. Não pode continuar a ler aí. Antes? Depois. Desculpa, eu comecei igual aquele. Eu posso voltar. Verdade. Sim? Então, voltando um pouco. Antes de por volta dos 1930, a exposição adventista da Bíblia era basicamente o método texto-prova, que frequentemente pode estar no seu contexto e correto, mas muitas vezes não o é. O problema com isso é duplo. Primeiro, é altamente subjetivo e depende de pressuposições, princípios e procedimentos que podem ou não podem ser válidos e que podem variar de uma pessoa para outra. E segundo, não tem mecanismos de defesa como aqueles inerentes ao método histórico. Então ele fala que esse método texto-prova às vezes pode ser correto, as conclusões, mas basicamente não é. Por quê? Porque não tem um método de segurança, como tem o método crítico. Isso é um pouco gracioso. Engraçado, porque se você lê sobre o método histórico crítico, uma das críticas, uma das explicações é que esse método é altamente dependente das ideias, da mente de uma pessoa. Não é substituído. Não é como ele fala, método objetivo. Mas, Michael, ele defende o método histórico crítico? Sim, ele defende o método histórico crítico. Não gramatical. Histórico. Não, gramatical não. Ok. Uma coisa, no texto universitário, ele defendeu a décima. Pode. Sim. Para Paulo dele. Sim. Já no 6. Sim. Tem uma ideia, não? Sim. Ok. Se temos essa acusação que adventistas estudados, adventistas teólogos acham que Miller usou o método texto-prova, então nós precisamos olhar um pouco mais em detalhe o que foi o método que Miller usou. Não dá para começar nessa hora. Vamos começar isso na próxima hora, que seria no próximo mês, basicamente. Mas
lembramos isso, ok? Temos aqui Miller. Miller faz uma reforma. Na reforma que ele faz é por um método pervertido no seu tempo. O método pervertido é o método histórico-gramatical, usado de uma maneira que não foi pensado para o tempo de Lutero, e também na introdução desse método aqui, histórico-crítico, que já entrou. Somente aqui o Cottrell nos informa que no adventismo durou muito tempo, até os 1930, até que o novo método poderia entrar. O método histórico-gramatical, o método histórico-crítico já existiam antes de Miller. Mas o adventismo adotou por muito tempo o método de Miller, que ele chama o método texto-prova. Okay? Então precisamos olhar um pouco o que é o método, o que foi o método na verdade que usou Miller. Isso tem que ver com as regras, mas não somente são as regras. E gostaria também de ter uma olhada às regras, não regra por regra, mas sistematizar um pouco as regras. Que dizem e que fazem essas regras? Vocês estudaram as regras aqui, não? Eu compreendi? Não sei, com Wesley, um pouco? Aham. Alguns das regras, mas vocês mesmo, pessoalmente, já leram todas as regras. Mas precisamos olhar as regras de novo e observar o que estão dizendo as regras. São regras ou são o quê? Que é isso? É um método isso? Ou são simplesmente alguns pontos que uma pode usar? Ok? Gostaria de fazer isso e para compreender um pouco melhor o que Miller fez. Isso tem que ver muito com nós, porque nós aceitamos, nós adotamos essas regras. E para o último passo que queremos fazer aqui nessa série de palestras seria descobrir o que nós estamos fazendo, o que nós deveríamos fazer, que é o método de desenvolvimento. Ok? Bom, então, acabamos.